Jesus diz: vejo o amor da minha vida levantar-se, adornado com joias. 20 de novembro de 2015. Palavras de Jesus através da irmã Claire. O Senhor está conosco, habitantes do coração, e tenho uma mensagem realmente emocionante para partilhar convosco esta manhã. Enquanto eu o adorava, Ele começou a infundir a sua vontade para nós no meu coração. Mal podia esperar para me sentar ao computador e escrever isto, pois sentia que fluía de cada poro do meu corpo. É uma mensagem maravilhosa. Vou começar agora mesmo. Meus queridos, o Senhor chama por vocês. Ele precisa de vocês. Os perdidos, os moribundos, aqueles que vagueiam na escuridão, clamam por Ele. À noite, de suas camas cheias de dor. Eles estão tão perdidos, tão confusos, tão mergulhados na escuridão. Ele chama por vocês que captaram aqui o sopro do seu Espírito. Aqueles de vocês que Ele preparou para alcançar os seus irmãos e irmãs com o seu amor terno e a revelação de quem Ele realmente é. Muitos de vocês sentiram esse chamado e não sabiam o que fazer com ele. Vocês sabem que temos um público enorme na internet? Sim, enorme. Eu alcanço apenas 12 mil. Ele quer alcançar 120 mil e mais. Ele pode fazê-lo com os 300 de Gideão, com aqueles de vocês que estão em chamas, mas não têm uma válvula de escape para esse fogo. Sim, Ele chama jovens e idosos a erguerem-se nos seus próprios serviços e a espalharem o seu amor íntimo por toda a parte. Há espaço na internet para todos os serviços. Não se trata de concorrência, mas de capacitação. Muitos de vocês têm algo que podem partilhar com a vossa geração e com todos aqueles que têm fome e sede. Vocês têm aquilo que é necessário. Vocês têm Jesus e uma relação íntima com Ele. Tudo flui dele. Se conseguirem tornar o amor de Cristo o padrão, sem o envolverem em discussões tolas ou a reagirem com rancor, se conseguirem fazer isso, então são candidatos de primeira classe para este trabalho. Cada um de nós é um indivíduo e único. Todos nós temos algo muito especial a oferecer, algo que mais ninguém tem, o nosso dom, a nossa vocação e o nosso Jesus, que nos enche de sabedoria dia após dia, para que sejamos capazes de alimentar aqueles que vêm até nós. Tudo o que precisamos é de um pouco de disciplina, dedicação e amor. Comecemos com apenas uma semente e observemos como ela reage e nos faz crescer até nos tornarmos um carvalho enorme que oferece espaço para todos os pássaros do campo. Eu também vos chamo, bebestes destas águas e amadurecestes. Agora é hora de deixar a sua voz ressoar através de vós. Ide e dai frutos. Se continuardes sentados e a beber, correis o risco de vos tornardes monos. Hoje uma profecia muito antiga que foi feita sobre mim está a cumprir-se. Esse querido profeta de Deus, que agora está com o Senhor, era um pastor aposentado, com grande sabedoria. O Senhor deu-lhe uma visão, em que ele carregava uma tocha por uma floresta escura. Ela emitia luz suficiente para iluminar o meu caminho, mas de repente ela se transformou numa luz brilhante que penetrou a escuridão e iluminou a floresta como se fosse dia. Eu vi os jovens com as suas próprias tochas que ainda não estavam acesas vindo em minha direção. Eles tocaram na minha tocha e as suas se acenderam. Então eles saíram com essa luz para todo o mundo e a espalharam. Esta profecia está agora a cumprir-se. Vocês que ouviram e captaram as chamas do seu amor nos vossos corações, está na hora de saírem e levantarem essa luz aos vossos compatriotas, à vossa nação, à vossa família e aos vossos colegas. Esta luz destina-se a ser transmitida a outros. As pessoas no mundo molharam as suas tochas com lágrimas que se acenderão quando o fogo certo lhes for levado. Este movimento de amor está a acontecer em todo o mundo, não apenas aqui.
O Senhor encarrega e envia os seus amados, as suas noivas, para distribuir o convite para as bodas nas suas ruas principais e secundárias. Isto não é como o reavivamento que conhecemos nos Estados Unidos da América, onde todos seguiam alguma grande personalidade com sinais e maravilhas. Não, isto é um reavivamento do amor no coração do crente. Esse é o sinal, essa é a maravilha, que essa é a conversão a Ele e o seu amor incrível. Ele visita aqueles que alcançam, se aceitarem este convite. Ele lhes transmitirá sabedoria para acender essas tochas encharcadas de lágrimas. Eles são aqueles que são rejeitados, perdidos, enganados e confusos, e que têm tanta fome do amor de Deus. Eles reconhecerão a verdade quando a virem, reconhecerão o Senhor, porque o Espírito Santo prepara os corações em todo o mundo. Tudo o que é necessário é a vossa chama, mas ela deve ser sagrada e pura. Não deve haver nenhum interesse próprio misturado nela. Nesse canal, o Senhor deu-nos um exemplo, diretrizes de comportamento para proteger a humildade, sem a qual certamente fracassaremos. Cada um de nós deve considerar os seus irmãos e irmãs melhores do que nós mesmos, mais dignos, mais virtuosos, mesmo que isso não seja óbvio para o nosso entendimento. Esta é a atitude do coração de Jesus. Tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo, que, embora fosse na forma de Deus, não considerou necessário ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Para ser semelhante aos homens, na aparência, ele parecia um homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte. Sim, até à morte na cruz. E para nós, essa morte na cruz é a morte do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa máscara protetora. Ao nos aproximarmos honestamente dos outros, humildemente diante de Deus e dos homens. Quero dizer, sejamos honestos quando estamos diante do Senhor. Não há nada a esconder. E também devemos estar assim diante das pessoas, para que elas possam identificar-se com a graça de Deus. Ele também pode usá-las. Isso é tão importante. Este não é o momento de provar nada a ninguém. Somente a humildade e o serviço realizarão os seus objetivos e nos manterão de pé para correr a corrida. Ele será rápido e nos fará tropeçar e cair quando a presunção surgir e começarmos a olhar para os outros como desdém, não os considerando maiores do que nós mesmos. Sim, Ele permitirá que os demónios nos derrubem. Podemos perguntar-nos: como posso admirar alguém que é prostituta ou traficante de drogas ou que pertence à classe baixa? Como posso admirar essas pessoas? Bem, é muito simples. Se tivéssemos nascido no lugar delas, não seríamos melhores do que elas. Na verdade, é preciso muita virtude para chegar ao Senhor e responder-lhe a partir da sua posição inferior na vida. O nosso direito de nascença, onde nascemos, é uma dádiva que nos foi concedida. Não é algo que conquistamos por nós próprios. Foi o Senhor que nos deu essa dádiva. Portanto, não podemos olhar para os outros e dizer: bem, eu fiz isto e aquilo. Não, Deus deu-nos tudo o que temos. E tantas pessoas agem num nível mais elevado em termos de virtude do que nós. Elas sofrem mais, em silêncio. São pacientes, são mais dedicadas, fazem o que é certo quando nós fazemos o que é errado. Quero dizer, se olharmos para a vida de outra pessoa, encontraremos áreas em que ela nos supera. Não precisamos ter medo, Ele ama-nos e tudo o que Ele faz é apenas temporário para nos corrigir e nos colocar de volta no caminho certo. Ele irá guiar-nos e conduzir-nos com grande ternura. Ele irá alimentar o nosso rebanho diariamente, enquanto o adoramos e esperamos por Ele. Ele sabe exatamente o que é necessário e quando, para aqueles que nos ouvem, Ele irá providenciar, desde que esperemos por Ele. Perguntei ao Senhor se Ele tinha algo a dizer sobre isso e Ele começou: o meu coração sofre por aqueles que estão tão perdidos. A única alma que implorou ao universo por um forno era apenas uma entre milhões, que estão completamente confusas sobre quem eu sou. É por isso que derramo lágrimas sem fim. Aqueles que realmente me amam e não apenas a ideia de serem minha noiva.
Mas aqueles que verdadeiramente me amam reconhecerão este apelo à ação e darão tudo de si, seja indo ao encontro dos perdidos, usando a internet, ou orando e apoiando ministérios que refletem o meu coração. Cada um de vocês tem a sua parte a contribuir, nenhuma é maior do que a outra. Aqueles que ficam em casa e rezam são o centro da roda que a move. Aqueles que saem e tocam os outros são os raios que tocam o aro. Todos têm um papel igualmente importante a desempenhar. Todos serão recompensados de acordo com as graças recebidas, que foram usadas em obediência à minha vontade. Nenhuma é maior do que a outra. Eu sou a fonte. Eu sou a vossa única fonte. Todos vós sois trabalhadores que foram chamados para trabalhar lado a lado e de mãos dadas. Sigam a orientação do meu espírito e cumprireis a minha vontade. Estou orgulhoso de vós, minhas noivas. Vejo uma igreja gloriosa erguer-se diante de mim, sem manchas, rugas ou defeitos. Vejo o amor da minha vida levantar-se, adornado com joias. Avancem agora com coragem e dedicação, e saibam que o vosso amor pelos vossos irmãos e irmãs é o alvejante que removerá as últimas manchas do vosso vestido. Amém.